Grupo Contracena apresenta Heitor. Atuação Rafael Eleutério, direção Rodrigo Mangá, dramaturgia Francisco Falabella Rocha. Cena 1. O fim da festa. Heitor entra com um barulho de presente nas mãos, olha para a plateia e diz: cheguei no final da festa. Não comi o bolo. Não havia mais bolo. Não havia mais pessoas. Não havia mais festa. Nada. Não havia mais nada. Mas eu cheguei. Estava ali e não podia só voltar. Nada me parecia certo. Era preciso caminhar pela casa vazia e em cada quarto reencontrar os fantasmas. Em cada azulejo, rabisco, desenhar uma memória. Talvez essa fosse a verdade tardia. A vida era uma festa a qual eu não havia sido convidado. E mesmo assim, essa cabeça, essa vontade que não se encaixava, não só naquela pequena casa, naquela minúscula cidade. Eu tinha sonhos maiores que minhas pequenas pernas. E a cada dia, essa máquina de fazer sonhos me pedia mais. Esse corpo que pedia por movimento, essa boca que pedia por um gole, esse espírito que clamava por trégua. Eu voltei para o lugar onde tudo aconteceu. O lugar que eu havia prometido que nunca mais iria voltar. Eu voltei para casa. Feliz aniversário, Dona Rosa. Sinto muito por perder a sua última festa. Heitor deixa o presente de aniversário em cima de uma cadeira onde a mãe sentava. Luz da cadeira se acende e depois lentamente se apaga. Cena 2. Quebrando a Santa. Heitor descobre o baú, a caixa está cheia de coisas antigas. Fitas cassetes, diários, brinquedos, roupas. Heitor coloca uma fita no aparelho. Entre canções antigas, entra a voz de Heitor quando menino. Mãe, aqui é o seu filho Heitor. Olha só, digamos assim que sem querer, por acaso, assim, vamos imaginar que eu quebrei a sua santa. Mas foi assim, sem querer, acidente puro. O que você faria? Castigo? Pecado sem perdão? Fogo do inferno? Heitor pausa a fita e conta sobre a santa. Eu juro. A primeira vez que eu quebrei a santa da minha mãe foi sem querer. Um deslize, uma falta de sorte. Dona Rosa nunca acreditou que eu tropecei no meu próprio pé e caí bem em cima da santa. Pum! Santa quebrada. Heitor joga um tanto de cacos e tenta colar os pedaços. Não trabalhar com um registro realista, naturalista. Aqui a ideia é que a santa pode ser uma garrafa ou algo do tipo, simbólico. Aí fica a escolha do encenador. Que merda, Heitor! O que você fez? Quebrou a santa da sua mãe. Você sabe o tanto de castigo que Deus vai te dar por isso? Então lá fui eu, com uma foto da santa e uma super bonder. Olha, eu não diria assim que o serviço ficou perfeito, mas eu consegui chegar perto. Heitor mostra um juntado de cacos e retalhos sem qualquer semelhança com uma santa. Meu pai, ao saber, me deu uma surra daquelas. A minha mãe ficou tão desesperada que até parou de falar comigo, suspendeu os nossos ensaios. Por isso mesmo, eu fiz um pacto e propus uma trégua com Dona Rosa. Algo que ela vivia insistindo e que eu sempre recusava. Eu iria virar coroinha. Mal sabia ela que essa mesma santa ainda seria quebrada por mais 2 vezes. Sim, eu quebrei a mesma santa da minha mãe 3 vezes. Haja super bonder e castigo para colar os pedaços. Cena 3, Dona Rosa. Heitor pega dentro de uma caixa uma fita cassete e coloca no toca-disco. No início começa uma trilha antiga e depois entra a voz da mãe. Mãe, em off. Heitor, meu filho, eu me lembro bem do dia que você nasceu. Que menino gordinho! Parecia uma bola de gordura, fofinho. O seu nome foi uma homenagem ao seu pai. Assim, nós registramos Heitor, filho. Heitor aperta o pause, interrompendo a fita. Desde pequeno, a minha mãe me dava essas fitas cassetes. Gravava desde coisas sérias, receitas médicas, até mensagens completamente inúteis, como: Heitor, compra 6 pãezinhos de sal e 3 de doce. Mas lembra que eu não gosto daquela melequinha amarela que vem em cima. O segredo que ninguém da cidade sabia era que mamãe era analfabeta.
Dona Rosa não sabia ler nem escrever. Mas a velha era como uma raposa de tão esperta. Ela disfarça tão bem. Ela andava com essa Bíblia debaixo do braço e toda semana fingia ler o livro sagrado, no meio da praça. Na verdade, ela decorava de memória, assim, poucas passagens. Heitor abre a Bíblia, sobe em cima da cadeira e fala uma longa passagem. Jesus, vendo a multidão, subiu em um monte. Assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Heitor desce da cadeira. Mateus capítulo 5, versículo 1 a 11. Santa paciência. Eu ensaiei tanto esse Mateus 5 com a mamãe. Por semanas eu lia para ela decorar. Eu gravava nas fitas cassetes e ela escutava. Mas Dona Rosa sempre trocava os bem-aventurados e seus planos. Nunca acertava, era até engraçado. Por horas do dia, ensaiávamos na garagem da nossa casa. Dona Rosa e eu e Dona Rosa. Encenávamos Mateus 5 com marcações, registros, vocalizações, eloquências e pausas. Acho que foi aí que eu comecei a pensar na cena, na vida como uma peça de teatro. Heitor fala em tom mais sério. Eu gostava tanto da Dona Rosa, mas eu gostava muito, muito mesmo. Já meu pai, a verdade é que o meu pai nunca me aceitou. E por carregar o seu nome, ele esperava que eu fosse exatamente como ele. Velho, triste, covarde. Como eu odiava ter o mesmo nome dele. Só de pensar nisso, naquela tarde eu chutei a bola, ela bateu na parede e voltou direto na Santa. Bingo! Satisfeito, Heitor? Santa quebrada pela segunda vez. Super bonder, arrependimento e palmada. A verdade é que a Santa já não aguentava mais tanta cirurgia plástica. Heitor junta os cacos. Eu prometi para mim mesmo, quando eu saísse dessa cidade, a primeira coisa que eu faria seria mudar meu nome. Eu já tinha até um nome escolhido. Mateus Rosa. Aquele que tenta não odiar os meus inimigos, mesmo sabendo o quanto é difícil. Heitor pega a Bíblia da mãe e lê. Lê de forma séria. Mateus 5, versículo 38. Ouvistes que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei ao que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que estás nos céus. Heitor fecha a Bíblia, pega a fita cassete e coloca no toca-disco. Entra uma trilha antiga e a luz vai se abaixando. Cena 4. O saco murcho e a tia Regina. Heitor tira da caixa um livro de biologia. Ele mostra para a plateia, na parte de anatomia humana, o desenho de um pênis. Esse aqui é o saco murcho de Alvimar. Foi na 5ª série, quando a gente começou a estudar biologia, que eu conheci esse saco murcho. Por que Alvimar? Alvimar era um aluno que ele só dormia na aula. Foi em sua homenagem que os meninos da sala batizaram o saco. Bullying, como se chama hoje. Naquele tempo, a gente dizia que era uma dessas brincadeiras de escola que logo passam. Mas algo dentro de mim não me fazia virar aquela página. Eu olhava aquilo e comparava com o meu próprio saco. O tamanho, a curva do saco, a bitola, não sei. A impressão que eu tenho é que eu tive uma certa curiosidade com aquilo. Por isso mesmo eu decidi recortar aquela página e guardar para mim. Heitor coloca a página no bolso, dentro da caixa, ele encontra alguns caderninhos. Eu tinha muitos familiares. Na maior parte do tempo, o mundo se reduzia a mim, meu pai e a minha mãe. Mas de tempos em tempos, a minha tia Regina ia nos visitar. Eu gostava dela porque era ela livre.
Ela falava palavrão, bebia direto na garrafa. Regina era um mulherão que deixava a cidade inteira em alerta. Era um furacão e por onde passava, sempre estava de namorado novo. A verdade é que não tinha homem naquela cidade que aguentasse tia Regina. E mesmo na capital onde ela morava, Regina ainda era vista com olhares desconfiados. Um dia, secretamente, eu mexi em sua bolsa e encontrei isso. Heitor mostra caderninhos de sacanagem. O sexo em Marte. Ele vai folheando a revistinha e vai se divertindo. Ah, o sexo em Marte. O sexo em Marte é um clássico do início da minha adolescência. Uma história de duas putas de Júpiter e um marciano tarado. Sexo interplanetário em todas as posições, direções, possibilidades. Depois daquela revistinha, eu nunca mais consegui olhar para a tia Regina da mesma forma. Durante o almoço, eu não conseguia desgrudar os olhos dela. Eu assistia intrigado ela pegar um frango, uma coxa suculenta e devorar de uma forma inexplicável. Eu assistia ali ela, devorando com as próprias mãos aquela coxa, e o meu pai dizia: Heitor, para de encarar sua tia e olhe para o seu prato. Se ele soubesse. Ah, os meus pensamentos estavam em outras galáxias. Eu começava a explorar a minha sexualidade. Eu ia de Júpiter a Marte. Eu passava pelo planeta Felipe, Augusto, Marcelo. Dali em diante, os banhos eram muito demorados. Heitor imita a voz da mãe. Heitor, você vai acabar com a água da cidade. Era assim que Dona Rosa gritava. Eu já ia direto para a cama e emendava com os meus sonhos. Heitor se deita para dormir. Cena 5, abuso. Palco escuro, com uma pequena penumbra azulada. Heitor está deitado no chão, na parte da frente do palco. Ele dorme, mas uma memória o incomoda. Heitor se recorda do dia em que foi abusado na escola. Som do alarme, aos poucos toma conta da cena. Oi, meninos. Hoje não tem aula? O que é que vocês estão fazendo aqui fora? Ei, tira a mão de mim. Me solta! Você também! 3 contra 1 é sacanagem. Covardes! Socorro! Alguém me ajuda! Alguém me ajuda, por favor, tirem a mão de mim! Eu não quero, para com isso, por favor! Se vocês não pararem agora, eu vou chamar o diretor da escola! Heitor tampa a própria boca e emite sons abafados. O som do alarme atinge a altura insuportável. Heitor grita: Eu vou contar para o meu pai! Silêncio. Luz se acende e ele se levanta assustado. Ele repete: Eu vou contar para o meu pai. Eu nunca contei para ninguém. Eu nunca tive coragem. No outro dia, eu cheguei atrasado na escola. O despertador. A culpa foi do maldito despertador que não tocou. Cena 6, monólogo da mentira. Enquanto se prepara para chegar na escola, Heitor prepara uma mesa de almoço. Sim, professor, o meu trabalho está aqui. Posso ler? Pega a folha pautada e lê o seu poema. Ao menino cabe a mentira. Doce e agradável mentira que ele mesmo cria. Mas são tantas as verdades do mundo que nem mesmo o maior mentiroso passa um dia sem esbarrar no perigo. Em um quarto sozinho, a vida é triste. Todo menino cresce, verdades que ganham das mentiras. Não existe mentira ornamental que não seja por uma mínima verdade sozinha. Seria tão lindo se o mundo inteiro fosse uma grande mentira. Mas nadamos em um mar de verdades tardias, de fatos concretos que esmagam os nossos sonhos. Uma verdade metafísica que o pedreiro do bairro já sabia. Tudo que é sólido pode vir ao chão. A vida é tijolo, concreto que esmaga. O menino que mente voar logo percebe a realidade do mundo e o tombo, a queda. É preciso se levantar e sonhar de novo. Quem sabe um dia eu não crio asas e voo. Então, professora, gostou do poema? Qual é a nota? Como assim? Reprovado? Movimento. Trilha traz incômodo para Heitor, luz se apaga.
Cena 7, final. Foge Heitor. Heitor se movimenta de forma acelerada. Foge, Heitor! Foge e nunca mais volta! Se eles te pegarem, não vai ter mais volta! Foge, Heitor! Era assim que Dona Rosa gritava. Por causa do escândalo, em poucos dias não se falava de mais nada na cidade. Eu fui expulso da escola, da igreja e permaneci trancado no quarto. A cidade inteira foi para a porta de casa. E eles só se acalmaram com o acordo. Eu iria ser espancado em praça pública para toda a cidade ver pelo meu próprio pai. Mas lembra que eu disse que a minha mãe era esperta feito uma raposa? Antes da minha humilhação pública, ela abriu a Bíblia e fez um longo pronunciamento. Leu Mateus 5 de cabo a rabo, e enquanto ela lia trechos da Bíblia, eu aproveitei e saí correndo. Entrei escondido dentro de um ônibus que vinha para a capital e logo o motorista arrancou. Foi por pouco, mas eu consegui fugir. A última lembrança que eu tenho da minha antiga casa foi correndo fugindo da multidão quando alguém jogou um pedaço enorme de pedra na minha direção. Por puro instinto, eu me abaixei. Passou raspando na minha cabeça. O tijolo explodiu na santa que estava sozinha na sala da minha casa. Era a terceira vez que ela quebrava. Como um gato fugido, eu segui meu caminho e não pude voltar para colar os destroços. Penso que até hoje, os pequeníssimos pedaços da santa permaneceram lá no chão de casa. Heitor guarda as coisas de volta no baú e arruma a mesa. Eu nunca mais vi meu pai. Eu nunca mais voltei na cidade. A minha mãe morreu e eu sequer consegui ir ao funeral. Mas todo ano, no dia 17 de hoje, no dia 13 de julho, nesse momento deve-se dizer o exato dia da apresentação, eu compro um presente e acendo uma vela. Hoje, Dona Rosa estaria fazendo 70 anos. E assim, por alguns minutos, eu recordo como seria voltar para aquela cidade. Caminhar pela casa vazia, em cada quarto reencontrar os fantasmas. A minha vida não passava de uma caixa de memórias borradas, em um eterno movimento de abrir e fechar. Heitor sopra a vela que se apaga e diz no escuro: Feliz aniversário, Dona Rosa.